Quais formas nós poderíamos nos encher do Espírito Santo? Você já pensou sobre isso? Você já pensou nas maneiras que você pode ser cada vez mais preenchido por Deus, pelo Espírito Santo, alegrando a Deus, alegrando o Espírito Santo, fugindo das suas próprias vontades e dos seus próprios desejos? Nós vamos meditar hoje em um versículo que nos mostra formas de nós fazermos isso, de nós sermos cheios do Espírito Santo. O versículo é o versículo 19 de Efésios, capítulo 5. O versículo nos diz: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse falando aqui está conectado diretamente com o versículo anterior, no qual o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E qual é a forma que o apóstolo vai dizer para nós sermos cheios do Espírito Santo nesse versículo? É descrito no versículo 19. Esse falando traz a ideia do como fazer isso. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Falando com outras pessoas com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós, de fato, podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós conversamos de maneira santa e bíblica. Essa ideia de salmos é a ideia de você expressar cânticos de louvor a Deus. Os salmos das Escrituras é você falar com outras pessoas acerca da palavra de Deus. Assim, nós de fato podemos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos entre nós, com salmos, nós estamos conversando de maneira bíblica, de maneira a perceber adoração a Deus em nossas conversas. E a outra parte do versículo fala propriamente de nós cantarmos a Deus. Sim, cantar também é uma maneira de nós nos enchermos do Espírito Santo. O versículo vai dizer: entoando e louvando de coração. Entoar é justamente você se expressar melodicamente, é você cantar, é você trazer melodias na sua voz e louvando de coração, de maneira sincera a Deus. Então, se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, primeiramente, conversar uns com os outros sobre a Bíblia, sobre Salmos, como é descrito aqui. Em segundo lugar, cantar a Deus. Sim, cantar a Deus nos aproxima dele, nos preenche do Espírito. Pois, se você parar para imaginar e pensar e lembrar, as músicas elas expressam sentimentos, não apenas verdades, mas verdade e emoção. Quando essas duas coisas se unem, nós percebemos como nós somos mais atingidos. Com certeza você deve ter uma música em mente que marcou sua vida, que marcou uma fase de sua vida. E um louvor que você, quando está precisando de auxílio em alguma área, você canta esse louvor, você escuta esse louvor e esse louvor te edifica de maneira grandiosa. Então lembre-se, cantar a Deus, ouvir louvores, nos preenche do Espírito Santo, faz com que nós estejamos mais cheios do Espírito Santo. A continuação do versículo diz ainda sobre isso, com hinos e cânticos espirituais. E aqui nós temos um alerta para nós. Não é porque a música se diz evangélica que nós devemos escutá-la só pelo título. Nós devemos observar a letra, não apenas se ela nos emociona, mas a letra, se ela de fato é uma letra bíblica, como é descrito aqui, hinos e cânticos espirituais. Não tem como ser um hino ou um cântico espiritual se não for algo que esteja conforme a palavra, se não for algo que seja verdadeiro. Então pense, sonde os seus louvores que você escuta, que você canta. Esses louvores realmente são bíblicos, de fato, eles representam o que a Bíblia diz, as verdades de Deus, e aí sim nós poderemos cantar e ser mais cheios do Espírito Santo. Se você não tem uma seleção de músicas ou você nunca pensou sobre isso, eu deixo aqui a dica para você fazer isso. Veja quais músicas você mais gosta de ouvir e de cantar. E use momentos em sua vida, em seu dia, na semana, para que você faça isso. Escute essas músicas, pense no Senhor, pense na sua situação diante do Senhor, nas suas circunstâncias, cante ao Senhor. Isso também é de extrema importância e essencial para que nós possamos crescer. A música não é algo que é apenas para preencher nossa programação na igreja. É algo que de fato nos leva a uma aproximação com o Senhor de uma forma diferente, de uma forma mais emocional e, obviamente, verdadeira. Então, nós precisamos compreender o lugar da música, o lugar da adoração cantada a Deus.
Se você tem já uma seleção de músicas, procure observar se essas músicas são de fato espirituais, bíblicas. E se você ainda não tem, faça uma seleção de canções que você possa ouvir enquanto você está indo ao trabalho ou no seu trabalho, dependendo de como ele seja, cantando a Deus em sua casa, quando você estiver arrumando sua casa. Então lembre-se disso. Não deixe de cantar ao Senhor. Se derrame a Deus em oração e se derrame também a Deus cantando a Ele. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa encher a sua vida de louvores voltados a Deus. Que Deus te abençoe.